Olá, chegue mais perto. Sente-se aqui comigo na varanda, debaixo da sombra do meu velho pé de umbu. O sol do sertão não perdoa, mas as histórias... as histórias dão um alívio na alma, antes de eu abrir o baú do meu passado e te contar o dia em que minha vida virou do avesso. Vou te pedir um favorzinho de nada. Se você gosta de ouvir uma boa prosa, de sentir o cheiro da terra e o peso das palavras, se inscreva aqui no nosso cantinho. É só um clique, mas para mim é como se você dissesse: "Conte, Nasa, estou ouvindo." Assim, você não perde o fio da meada e me dá força para continuar. Feito? Ótimo. Agora respire fundo, que a história que vou te contar levanta mais poeira que ventania em estrada de chão. Aquele dia começou como todos os outros. O galo cantou antes do sol. Eu já estava de pé, coando o café no pano, sentindo aquele cheiro que para mim é o perfume da esperança. O ar da manhã na minha pequena Uauá, no interior da Bahia, era fresco e carregado com o cheiro seco da caatinga. Eu estava na minha cozinha, uma cozinha simples, de paredes caiadas e chão de cimento queimado, remexendo uma panela de cuscuz, quando ouvi o barulho. Não era o barulho familiar do carro de leite ou das crianças indo para a escola. Era o som de um carro freando com raiva, cantando os pneus na terra batida da minha rua. Meu coração, já acostumado a sustos, deu um solavanco. Larguei a colher de pau na pia e corri para a janela, espiando pela fresta da cortina de chita. Era o carro de Joaquim, um Corsa sedã, prata, que ele comprou depois que me deixou. E quem desceu do carro, batendo a porta com uma força que fez um cachorro vira-lata se encolher do outro lado da rua. Não foi ele, foi ela, Rita, a nova esposa. Ela era alta, magra, com os cabelos pintados de um loiro que o sol do sertão castigava sem dó. Usava um vestido justo, vermelho, que parecia gritar no meio da paisagem pálida e poeirenta. Eu nunca tinha trocado mais de 2 palavras com ela, apenas acenos de cabeça distantes e forçados quando nos cruzávamos na feira. Mas naquele momento, a mulher que marchava em direção à minha porta não tinha nada de distante. Tinha fogo nos olhos, um fogo que eu conhecia bem, pois já tinha visto arder nos olhos do marido dela, o meu ex-marido. Eu não tive tempo de pensar. Ela não bateu na porta. Ela a esmurrou. "Abre, Nazária! Abre essa porta, sua bruxa velha!" A voz dela era um rasgo no silêncio da manhã. As vizinhas, Dona Elvira de um lado, a jovem Sueli do outro, já estavam nas suas janelas, com os rostos amassados de sono e brilhando de curiosidade. A rua inteira, em questão de segundos, virou plateia. Meu corpo gelou. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a maçaneta. O que eu tinha feito? O que ela queria? A confusão na minha cabeça era um enxame de abelhas zumbindo. Abri a porta um fiapo, o suficiente para o meu rosto aparecer. "Rita, o que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com o Joaquim?" A minha voz saiu fraca. Um sopro. Ela empurrou a porta com o corpo todo, me fazendo cambalear para trás. O cheiro do perfume doce e caro dela invadiu minha casa, misturando-se ao cheiro do meu café e do meu cuscuz, uma combinação que me deu náuseas. "Aconteceu?" Ela riu. Um som seco, sem alegria. "Aconteceu que você não tem vergonha na cara. Aconteceu que você é uma cobra peçonhenta, uma dissimulada." Ela andava de um lado para o outro na minha pequena sala, os saltos finos fazendo um barulho agudo no cimento. As mãos dela gesticulavam, as pulseiras douradas tilintando como sinos de alarme. Eu fiquei parada, encolhida perto do batente, sentindo os olhares da rua inteira queimando minhas costas. "Eu não estou entendendo, Rita", murmurei, mas ela me cortou. "Não está entendendo? Vou te fazer entender." Ela parou a 1 palmo de mim, o rosto vermelho de fúria. "Como você ousa? Aos 70 anos. 70. Você acha que eu sou o quê? Uma idiota? Uma palhaça?" O ar faltou nos meus pulmões. Meu sangue pareceu virar gelo nas veias. Como? Como ela sabia? Era um segredo que eu guardava às 7 chaves, um segredo que nem eu mesma conseguia acreditar. Um segredo que estava crescendo silencioso e impossível dentro de mim. "Você fez feitiço, macumba, só pode ter sido, para amarrar meu marido, para destruir minha vida." Ela gritava, e a cada palavra, a plateia lá fora aumentava. Eu via os rostos, as bocas abertas, os cochichos se espalhando como fogo em capim seco. "Rita, pelo amor de Deus, fale baixo", pedi, meu corpo todo tremendo. "Falar baixo?
Eu vou gritar pra Bahia inteira ouvir a peçonha que você é. Acha que vai conseguir o que quer? Acha que vai roubar meu marido de volta com essa sua barriga cheia de mentira? Ela apontou para o meu ventre, um gesto acusador, que parecia uma faca. Naquele momento, o mundo parou. O zumbido na minha cabeça cessou. O medo que me paralisava se transformou em outra coisa. Uma coisa quente, que subiu do fundo da minha alma. Uma brasa que eu pensei que estivesse apagada para sempre. Eu levantei a cabeça. Olhei para o rosto contorcido de raiva dela. Depois olhei por cima do ombro dela, para a rua. Vi a curiosidade mórbida nos olhos dos meus vizinhos. Vi a humilhação pública que ela estava me servindo num prato. Vi quase 50 anos de silêncios, de deixa pra lá, de engolir sapos para manter uma paz que nunca foi minha. E pela primeira vez na minha vida, a vergonha não foi de mim, foi deles, foi dela. Com a mão ainda trêmula, mas com uma firmeza que eu não sabia que possuía, eu a coloquei instintivamente sobre a minha barriga. Um gesto de proteção, um gesto de posse. Era meu segredo, minha condição, meu milagre ou minha maldição. Era meu. Saia da minha casa, eu disse. A voz não era mais um sopro. Era a voz de uma mulher que tinha acabado de encontrar o chão debaixo dos próprios pés. Rita me olhou, surpresa com a minha mudança de tom. O queixo dela caiu por um segundo. O quê? Ela cuspiu. Saia. Da. Minha. Casa. Agora. Eu disse cada palavra devagar, como se estivesse colocando pedras no lugar. O seu problema não é comigo. É com o homem que dorme na sua cama e bate na porta dos outros. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que os gritos. O rosto dela passou do vermelho para o branco. Ela abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou palavras. Deu meia volta, pisando duro, e saiu batendo a porta com tanta força que o retrato dos meus pais na parede balançou. Eu fiquei ali, no meio da minha sala, ouvindo o som do carro dela partindo, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou a baixar. As vizinhas começaram a se dispersar, voltando para dentro de suas casas, levando consigo a fofoca mais quente do ano. Eu continuei parada, a mão na barriga, sentindo o pulsar suave da vida impossível que se formava dentro de mim. O caos tinha passado, mas eu sabia com a clareza assustadora que só a humilhação traz, que a verdadeira tempestade estava apenas começando. E pela primeira vez em 70 anos, eu não estava com medo dela. Eu estava pronta para dançar na chuva. Para entender a mulher que fechou a porta na cara do furacão chamado Rita, você precisa conhecer a moça que eu fui. Uma moça que hoje eu mal reconheço, que parece me olhar de um retrato antigo e amarelado pelo tempo, com um sorriso tímido e os olhos cheios de sonhos que a vida fez o favor de moer. Meu nome é Nazária Coutinho de Almeida. Nasa, para os íntimos e para a vida inteira. Nasci e me criei aqui mesmo, em Uauá, num tempo em que a poeira era mais grossa e a esperança mais magra. Minha infância foi na roça, num pedaço de terra teimoso que meu pai, seu Anísio, insistia em chamar de fazenda. Éramos 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens. A casa era pequena, de taipa, com telhado de barro que chorava goteira nos dias de chuva rara. Minha mãe, Dona Severina, era uma mulher de poucas palavras e muitas mãos. Mãos que aravam a terra, que costuravam nossas roupas, que faziam o pão e que nos afagavam a cabeça quando a febre vinha. Ela era o alicerce silencioso daquela casa. Meu pai era o teto, e um teto pesado. Homem duro, de olhar severo, que acreditava que mulher nasceu para servir a Deus, ao pai e depois ao marido. A palavra dele era lei, e ai de quem ousasse questionar. Eu cresci assim, aprendendo a baixar a cabeça, a falar baixo, a concordar mesmo discordando. Aprendi que o meu lugar era dentro de casa, e que a felicidade de uma mulher se media pela limpeza do chão e pela obediência ao homem. Meus sonhos eram pequenos, do tamanho que cabiam na minha janela. Eu sonhava em aprender a ler direito, não só as cartilhas da escola rural. Sonhava em conhecer o mar, que diziam ser uma água que não tinha fim. Mas esses sonhos eu guardava num cantinho do peito, bem escondidos, como quem guarda uma semente com medo que o sol a queime. Conheci Joaquim na festa de São João da cidade. Eu tinha 17 anos, ele 22. Ele era bonito, de um jeito que doía de olhar. Cabelos pretos e lisos, um sorriso que mostrava os dentes brancos e um olhar que prometia mundos e fundos. Ele era filho de um comerciante, tinha uma vida mais folgada que a nossa.
Quando ele me tirou para dançar forró, senti meu corpo todo virar faísca. Ele me disse coisas bonitas. Elogiou meu vestido de chita, meu cabelo preso numa trança. Pela primeira vez na vida, eu me senti vista, não como a filha de Anísio, ou a irmã de fulano, mas como Nasa. O namoro foi rápido, quase todo de olhares trocados na missa de domingo e bilhetes entregues às escondidas pela minha irmã mais nova. Meu pai, a princípio, não gostou. Achava que a família dele era cheia de luxo, mas a conversa de Joaquim, mansa e respeitosa na frente dele, acabou por dobrá-lo. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igrejinha da praça. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Fui morar com ele na casa que o pai lhe deu, aqui mesmo nesta rua. Uma casa de alvenaria com 3 quartos e um quintal grande. Para mim, parecia um palácio. Os primeiros anos foram doces. Joaquim era carinhoso, me trazia presentes da cidade grande, me chamava de minha rainha do sertão. Eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Tivemos nossos filhos, Mateus, o mais velho, e Clara, a caçula. Eu me dedicava a eles, à casa, a ser a esposa perfeita que minha mãe me ensinou a ser. Mas a doçura do Joaquim era como açúcar no sereno, derretia fácil. Aos poucos, o homem doce das festas de São João começou a mostrar outra face, a face do ciúme, do controle. Ele não gostava que eu conversasse com as vizinhas na porta. Reclamava se a comida não estivesse do jeito exato que ele gostava. As palavras bonitas foram sendo substituídas por críticas, por um "você não faz nada direito" que ecoava na minha cabeça. E depois vieram as traições. A primeira, eu descobri por acaso, um bilhete no bolso da calça dele. Meu mundo desabou. Chorei por 3 dias trancada no quarto. Quando o confrontei, ele primeiro negou, depois se irritou e por fim virou o jogo. Disse que a culpa era minha, que eu tinha me desleixado depois dos filhos, que eu não era mais a mesma moça que ele conheceu. E eu, com a cabeça baixa e o coração em cacos, acreditei. Pedi perdão por um erro que não era meu. Esse foi o começo do fim, um fim que durou quase 50 anos. A vida virou um ciclo de traições, pedidos de desculpa, promessas de mudança e novas traições. Eu me agarrava aos momentos bons, às raras tréguas, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Me anulei para caber no mundo dele. Deixei de visitar minhas irmãs porque ele não gostava do marido de uma delas. Parei de cantarolar enquanto limpava a casa porque ele dizia que minha voz o irritava. A Nasa sonhadora foi se encolhendo, se apagando, até virar uma sombra que andava pela casa na ponta dos pés. Meus filhos cresceram e foram embora. Mateus virou engenheiro em São Paulo, um homem ocupado que mal tinha tempo de ligar. Clara se casou e foi morar em Juazeiro, a 1 hora daqui, com a vida dela, os filhos dela. Fiquei sozinha com Joaquim, num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da televisão e pelas brigas cada vez mais frequentes. A separação veio quando ele conheceu Rita. Ela era garçonete num restaurante na cidade vizinha. Jovem, cheia de vida, o oposto da mulher cansada que eu havia me tornado. Ele não fez questão de esconder. Chegou em casa um dia, com as malas prontas, e disse que ia tentar ser feliz de novo. Não houve discussão. Eu não tinha mais forças para brigar. Apenas assenti com a cabeça, sentindo um misto estranho de dor e alívio. Os 2 anos que se seguiram foram os mais silenciosos da minha vida. A casa, antes um campo de batalha, virou um santuário de paz. Uma paz solitária, doída, mas ainda assim, paz. Eu reaprendi a viver comigo mesma. Voltei a conversar com as vizinhas, a ir à feira sem pressa, a sentar nesta varanda e ver o sol se pôr, sem ter que dar satisfação a ninguém. Achei que minha história com Joaquim tinha finalmente acabado. Achei que o retrato amarelado daquela moça sonhadora ficaria para sempre guardado no fundo do baú. Mal sabia eu que a vida, essa danada, tinha um jeito muito torto de nos fazer revirar nossas próprias gavetas e encontrar forças onde a gente pensava que só existia pó. A solidão, minha filha, é uma faca de 2 gumes. De um lado, ela te corta com a saudade do que foi, com o vazio dos domingos à tarde. Do outro, ela te dá a liberdade de ser quem você é, sem ninguém para te podar. Eu estava aprendendo a lidar com os 2 lados dessa faca. Havia dias em que o silêncio da casa era tão grande que eu ligava o rádio só para ouvir uma voz humana. Em outros, eu agradecia a Deus por poder tomar meu café em paz, com os pés para cima,
sem ouvir um resmungo sequer. Eu estava nesse balanço, tentando encontrar meu eixo, quando a sombra de Joaquim voltou a escurecer à minha porta. Foi numa noite de quinta-feira, uns 3 meses antes do furacão Rita. Uma chuva fina e teimosa caía lá fora, daquelas que lavam a poeira e deixam o ar com cheiro de mato. Eu tinha acabado de jantar um prato de sopa e estava me preparando para ver a novela, enrolada numa manta no sofá. Ouvi as batidas na porta. Leves, hesitantes. Não era o jeito de ninguém que eu conhecia. Fui até a porta com o coração um pouco apertado. Quem seria àquela hora com aquela chuva? Olhei pelo olho mágico, que eu mesma tinha pedido a um vizinho para instalar, e meu estômago gelou. Era ele. Joaquim estava parado na chuva, sem guarda-chuva, o cabelo preto, agora salpicado de fios brancos, colado na testa. A camisa dele estava ensopada. Ele parecia menor, mais velho, diferente do homem que tinha saído por aquela mesma porta com as malas na mão e o peito estufado. Hesitei. Uma parte de mim queria fingir que não estava em casa, apagar a luz e esperar ele ir embora. Mas a outra parte, a parte tola que ainda morava em mim, a parte que viveu quase 50 anos ao lado daquele homem, sentiu pena. Abri a porta. "O que você quer, Joaquim?" Perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. "Nasa, posso entrar? É só 1 minuto. Estou todo molhado", ele disse, com um tom de voz que eu não ouvia há anos. Um tom de menino pidão. Eu dei um passo para o lado, deixando-o entrar. Ele parou no meio da sala, pingando no meu chão recém-limpo. O cheiro dele era uma mistura de chuva, cigarro e um perfume masculino que não era o que ele costumava usar. Era o cheiro da vida nova dele. "Onde está a Rita?" perguntei, cruzando os braços, tentando criar uma barreira entre nós. Ele suspirou, um suspiro pesado, cansado. "Foi para a casa da mãe dela, em Petrolina. A gente brigou. Claro que brigaram. A novidade seria se não tivessem brigado." Fiquei em silêncio, esperando. "Eu não sei, Nasa. As coisas não são como eu pensei", ele começou a dizer, olhando para as próprias mãos. "É tudo tão barulhento. A música, os amigos dela, as festas. Ela não entende o meu silêncio, não entende o meu cansaço. Ela quer viver tudo agora e eu acho que já vivi demais." Ele falava e eu ouvia, sentada na ponta do sofá. Era a primeira vez em anos que ele se abria daquele jeito. E contra a minha vontade, a velha Nasa, a cuidadora, a que sempre tinha um ombro amigo para ele, começou a emergir. "A vida com gente mais nova é assim mesmo, Joaquim. É outro ritmo", eu disse, a voz mais suave. "Não é só o ritmo, Nasa. É a falta de história. A gente não tem nada em comum. Eu falo dos tempos antigos, das pessoas que a gente conheceu." E ela revira os olhos. Com você eu podia ficar em silêncio. E a gente se entendia." As palavras dele eram como uma melodia antiga e perigosa. Fizeram cócegas na minha memória. Trouxeram à tona os poucos momentos bons que tivemos. As risadas, a cumplicidade que existiu um dia, antes de ser soterrada pela mágoa e pela rotina. Ele se aproximou, sentou-se na poltrona em frente a mim. Eu estava passando aqui na frente, vi sua luz acesa, senti uma saudade da sua comida, do cheiro da nossa casa. Nossa casa. As palavras ecoaram em mim. Aquela casa tinha deixado de ser nossa há muito tempo. Mas naquela noite chuvosa, com a vulnerabilidade estampada no rosto dele, a linha entre o passado e o presente ficou borrada. A conversa fluiu. Ele falou das frustrações, da sensação de ser um peixe fora d'água na própria vida. Eu falei da minha solidão, das pequenas alegrias que eu estava descobrindo. Foi uma conversa que não tínhamos há décadas. Uma conversa de 2 estranhos que se conheciam mais do que a si mesmos. A chuva lá fora engrossou. A novela acabou e outra começou. Em algum momento, ele se levantou e veio sentar-se ao meu lado no sofá. "Sinto sua falta, Nasa", ele sussurrou. E o toque da mão dele no meu braço, um toque que eu conhecia como a palma da minha própria mão, desarmou todas as minhas defesas. "A carência é uma terra seca, minha filha. Qualquer pingo de atenção parece uma chuva de bênçãos." E eu estava carente. Carente de um toque, de uma palavra de afeto, de me sentir desejada de novo, mesmo que por um homem que já tinha me ferido tanto. Uma coisa levou a outra. Um toque levou a um abraço a um beijo. E quando dei por mim,
Eu estava guiando Joaquim pelo corredor escuro até o meu quarto, o nosso antigo quarto. Foi um ato de fraqueza, de memória, de uma saudade doída do que nunca foi de verdade. Naquela noite, não foi o Joaquim de hoje, o marido de Rita, que eu levei para a minha cama. Foi o fantasma do rapaz de 22 anos que me tirou para dançar na festa de São João. Foi uma tentativa tola de rebobinar a fita da vida, de encontrar um consolo familiar na desolação. Na manhã seguinte, acordei com o sol batendo no meu rosto. A cama ao meu lado estava vazia. Joaquim tinha ido embora antes do amanhecer, como um ladrão. Não havia bilhete, apenas o cheiro dele no meu travesseiro e um gosto amargo de arrependimento na minha boca. Levantei, tomei um banho demorado, tentando lavar não só o corpo, mas a alma. Enquanto a água caía, eu me olhava no espelho embaçado e via o rosto de uma tola, uma velha tola. Jurei a mim mesma que aquilo tinha sido um delírio, um ponto final na nossa história, uma recaída que nunca mais se repetiria. Mas a vida, com sua ironia cruel, tinha transformado aquele ponto final numa vírgula. E o que viria depois daquela vírgula, nem nos meus sonhos mais desvairados eu poderia imaginar. As semanas que se seguiram àquela noite foram de uma quietude culposa. Eu evitava pensar no que tinha acontecido, empurrando a lembrança para o fundo de um baú mental, trancando-o com o cadeado da vergonha. Joaquim não deu mais notícias, e eu agradecia aos céus por isso. A vida voltou ao seu ritmo lento e previsível. Cuidar da casa, da minha pequena horta nos fundos, ir à missa aos domingos e conversar com as vizinhas sobre a vida alheia, tomando o cuidado de manter a minha bem guardada. Foi no final do mês seguinte que meu corpo começou a me mandar sinais estranhos. Eu, que sempre tive um relógio biológico pontual como o sino da igreja, notei a ausência da minha menstruação. A princípio, não dei importância. É a idade, Nasa, eu dizia a mim mesma. A menopausa já te deu o ar da graça há mais de 20 anos. O corpo fica desregulado mesmo, é normal. Mas depois vieram as náuseas. Umas ondas de enjoo que me pegavam de surpresa, principalmente pela manhã. O cheiro do café, que sempre foi meu despertador, começou a revirar meu estômago. Coisas que eu adorava comer, como um pedaço de queijo coalho com mel, de repente me pareciam intragáveis. E um cansaço, minha filha. Um cansaço que parecia pesar uma tonelada nos meus ombros. Às 10 da manhã, eu já estava me arrastando pelos cantos, sonhando com a minha rede. Deve ser a pressão, pensei, ou o açúcar no sangue. Velhice não vem sozinha, traz sempre uma comitiva de achaques. Fui à farmácia do seu Zé, no centro. Ele mediu minha pressão. Estava ótima. Reclamei dos enjoos e ele me deu um remedinho para o fígado. Tomei por uma semana, mas nada mudou. Pelo contrário, os sintomas pareciam se intensificar. Meus seios, que há muito tempo eram apenas lembranças macias do que já foram, começaram a ficar doloridos, sensíveis ao toque do sutiã. Uma tarde, eu estava capinando o mato ao redor dos meus pés de tomate, quando uma tontura forte me atingiu. O sol girou no céu, o mundo ficou branco, e eu tive que me apoiar na enxada para não cair. Sentei-me ali mesmo, na terra quente, com o coração disparado. Aquilo não era normal. Comecei a ficar assustada. Será que era uma doença grave? Um câncer? O medo começou a fincar suas raízes no meu peito. À noite, eu rolava na cama, imaginando os piores cenários. A ideia de ir a um médico me apavorava. Médico, para mim, era sinônimo de notícia ruim. Dona Elvira, minha vizinha da direita, uma senhora tão ou mais vivida do que eu, me viu um dia na varanda com uma cara de enterro. Que foi, Nasa? Parece que viu alma penada, ela disse, se abanando com um leque de palha. Ando meio enjoada, Elvira. Cansada, com umas tonturas. Desabafei. Ih, mulher, isso é labirintite. Minha irmã teve. O mundo fica rodando que nem peão. Vá no posto de saúde. O doutor novo que chegou é uma bênção. A sugestão dela me pareceu razoável. Labirintite. Pelo menos tinha nome. Não era um monstro sem rosto. Mas a preguiça e o medo de enfrentar a fila do posto de saúde me fizeram adiar a visita. Eu continuei com meus chás de boldo, minhas compressas de água fria, esperando que o mal-estar passasse sozinho, como uma chuva de verão. O tempo foi passando. Um mês, depois outro. E os sinais no meu corpo, em vez de diminuírem, se tornaram mais claros, mais insistentes. Eu me sentia diferente. Havia uma mudança sutil, uma plenitude, uma sensação estranha no meu baixo ventre.
Às vezes, parada em silêncio, eu podia sentir uma pulsação leve, um tremor interno que não era meu. Foi numa noite, enquanto eu tentava dormir, que a ficha caiu. A lembrança daquela noite chuvosa com Joaquim, que eu tinha enterrado tão fundo, veio à tona com uma força avassaladora. A ausência da menstruação, os enjoos matinais, o cansaço, os seios doloridos, eram sintomas que eu conhecia muito bem. Eu os tinha sentido 2 vezes na vida, há mais de 40 anos. Sentei-me na cama, o coração batendo descompassado no peito. O quarto estava escuro, mas era como se uma luz ofuscante tivesse se acendido na minha cabeça. Não, não pode ser, sussurrei para o escuro. É impossível, é loucura. Eu tinha 70 anos. 70. A natureza já tinha fechado essa porta para mim há muito tempo. Era biologicamente, cientificamente, religiosamente impossível. Era uma fantasia, um delírio da minha cabeça velha e solitária. Meu corpo estava me pregando uma peça. Meus hormônios enlouquecidos pela idade estavam simulando uma condição que já não me pertencia. Tentei me agarrar a essa explicação lógica. Repeti para mim mesma como um mantra. É coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Mas o meu corpo, com uma sabedoria que a minha mente se recusava a aceitar, continuava a sussurrar outra verdade. Uma verdade tão absurda, tão fora de ordem, que eu não tinha coragem de pronunciar nem para mim mesma. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, com a mão pousada sobre a minha barriga, tentando decifrar os segredos que o meu próprio corpo me contava. O medo de uma doença grave foi substituído por um medo ainda maior, um medo do desconhecido, do milagroso, do inexplicável. Eu estava à deriva num oceano de incertezas, e a única coisa que eu sabia era que a minha vida, a minha pacata e previsível vida, nunca mais seria a mesma. O mistério que crescia dentro de mim era maior do que a minha capacidade de entendê-lo. O medo, quando não pode mais ser ignorado, se transforma em ação. Depois de mais uma semana de incertezas, de acordar no meio da noite com o coração na boca, eu tomei uma decisão. Não podia mais viver naquela agonia. Eu precisava de uma resposta, por mais assustadora que ela fosse. Ir ao posto de saúde de Uauá estava fora de questão. A cidade era um ovo. Se eu espirrasse na praça, minha comadre em Canudos ficava sabendo antes de eu dizer saúde. Uma notícia, uma suspeita, qualquer coisa, se espalharia como rastilho de pólvora. Eu precisava de anonimato. Precisava de um lugar onde eu fosse apenas mais um rosto na multidão. Lembrei-me da minha filha, Clara. Ela morava em Juazeiro. Eu podia inventar uma desculpa, dizer que estava com saudade dos netos. Ir lá, procurar um médico. Liguei para ela de um orelhão, o coração batendo forte. Minha filha, sou eu. Estou pensando em passar uns dias aí com vocês. A saudade apertou. Mãe, que surpresa boa! Claro que pode vir. Aconteceu alguma coisa? A voz dela, sempre preocupada. Não, minha filha. Tudo em paz. É só a solidão que às vezes aperta o peito. Menti. E a mentira doeu. No dia seguinte, peguei o primeiro ônibus para Juazeiro. A viagem de pouco mais de 1 hora pareceu uma eternidade. A cada solavanco do ônibus na estrada, meu estômago revirava. Eu olhava pela janela a paisagem seca da Caatinga, as cabras procurando por um fiapo de verde, e me sentia tão árida e desamparada quanto aquela terra. Cheguei na casa de Clara, abracei meus netos, Lucas e Beatriz, e tentei agir com a maior naturalidade possível. Conversei com minha filha, perguntei da vida dela, do trabalho do meu genro, mas minha mente estava em outro lugar. Na manhã seguinte, disse a ela que ia ao centro resolver umas coisas, uma desculpa vaga para poder escapar. Clara, sempre atarefada com a casa e as crianças, nem desconfiou. Andei pelas ruas movimentadas de Juazeiro, sentindo-me um peixe fora d'água. O barulho, os carros, a multidão, tudo parecia amplificar a minha ansiedade. Encontrei uma clínica particular, pequena e discreta, numa rua mais calma. O nome na placa dizia Clínica da Mulher. Respirei fundo e entrei. A recepcionista, uma moça jovem de óculos, me olhou com uma simpatia profissional. Bom dia. Eu gostaria de marcar uma consulta com a ginecologista. É uma emergência. A agenda da doutora Helena está cheia hoje, senhora. Mas temos um encaixe para o final da manhã, se a senhora puder esperar. Eu espero, disse, a voz trêmula. A espera foi uma tortura.
Sentei-me numa cadeira de plástico, folheando uma revista de fofocas sem ler uma única palavra. Cada minuto se arrastava. Meu coração parecia querer sair pela boca. E se fosse um tumor? E se eu estivesse morrendo? A ideia, por mais terrível que fosse, parecia mais plausível do que a outra. A impossível. Finalmente, a recepcionista chamou meu nome. Dona Nazária Coutinho de Almeida. Entrei no consultório. A doutora Helena era uma mulher de uns 40 e poucos anos, com um olhar calmo e um sorriso gentil. Ela me convidou a sentar e perguntou o que me trazia ali. Com a voz embargada, eu descrevi meus sintomas. As náuseas, o cansaço, os seios doloridos, a ausência da menstruação. Enquanto eu falava, ela me ouvia com atenção, fazendo anotações. E qual foi a data da sua última menstruação, dona Nazária? Ela perguntou. Doutora, faz mais de 20 anos. Eu já entrei na menopausa há muito tempo. Ela parou de escrever e me olhou, uma ruga de confusão se formando entre suas sobrancelhas. Entendo. E a senhora tem tido algum sangramento irregular nos últimos meses? Não, doutora. Nenhum. Foi só que eu tive uma relação há uns 2, 3 meses, confessei, sentindo meu rosto queimar de vergonha. A doutora Helena não demonstrou surpresa ou julgamento. Apenas assentiu. Ok, vamos fazer um exame. Deite-se na maca, por favor. O exame foi rápido e desconfortável, como sempre. Mas o pior foi o que veio depois. Ela pegou um aparelho de ultrassom, passou um gel frio na minha barriga e começou a deslizar o transdutor. Eu olhava para o teto branco, rezando para todas as santas que eu conhecia. A doutora ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na tela preta e branca. O único som na sala era o zumbido do aparelho. Eu não aguentava mais o suspense. É um tumor, doutora. É grave? Ela se virou para mim, e a expressão no rosto dela era algo que eu nunca vou esquecer. Não era pena, nem preocupação. Era espanto. Um espanto absoluto. Dona Nazária, ela começou, a voz quase um sussurro. A senhora está grávida. O mundo parou. As palavras dela ficaram pairando no ar, sem fazer sentido. Grávida. Eu, aos 70 anos, eu devo ter feito uma cara de completa idiotice, porque ela virou a tela do monitor para mim. Olhe aqui, ela disse, apontando com o dedo. Isso aqui é o saco gestacional, e esse pontinho branco piscando é o coração do embrião. Está tudo bem, os batimentos estão fortes. Pela medida, a senhora deve estar com umas 10 semanas. Eu olhei para a tela, para aquela mancha cinzenta com um ponto de luz pulsando no meio, e comecei a rir, um riso nervoso, histérico, que logo se transformou em choro. As lágrimas desciam pelo meu rosto, se misturando com o gel frio na minha barriga. Eu chorava de medo, de alívio, de incredulidade, de uma alegria aterrorizante. A doutora Helena me deu um lenço de papel e esperou eu me acalmar. Eu sei que é um choque, dona Nazária. É um caso extremamente raro. Para ser sincera, em 20 anos de profissão, eu nunca vi nada parecido. É o que chamamos de gravidez geriátrica. Mas a sua bem, é um caso para estudo. Vamos precisar fazer muitos exames. É uma gestação de altíssimo risco. Mas o fato é que está aí. É real. Real. Aquela palavra ecoava na minha cabeça. Não era um tumor. Não era loucura. Era real. Saí da clínica como se estivesse flutuando. O barulho da rua, os carros, as pessoas, tudo parecia distante, abafado. Eu andava sem rumo, com o resultado do ultrassom na bolsa, um papel que parecia pesar mais que o mundo. Sentei-me num banco na praça em frente ao Rio São Francisco. Olhei para a imensidão daquelas águas, para as barcas que iam e vinham, e me senti a pessoa mais solitária e mais conectada do universo. Dentro de mim, um coração batia. Um coração que não era o meu. Uma vida que brotava no outono da minha existência. Uma semente teimosa que tinha decidido florescer no chão mais improvável. A sentença tinha sido dada. E não era de morte, como eu temia. Era de vida. Uma vida que iria virar a minha de cabeça para baixo. Que traria um caos que eu mal podia começar a imaginar. Mas naquele momento, sentada à beira do velho Chico, tudo o que eu sentia era um profundo e aterrorizante assombro. Eu, Nazária Coutinho de Almeida, aos 70 anos, estava grávida. Voltei para a casa de Clara como um fantasma. Tentei compor o rosto, forçar um sorriso, mas eu sentia que meus olhos denunciavam o terremoto que tinha acontecido dentro de mim.
O papel do ultrassom na minha bolsa parecia queimar. Era a prova de um milagre e o estopim de uma bomba. Deu tudo certo no centro, mãe? Clara perguntou, enquanto punha a mesa para o almoço. Deu, minha filha. Tudo certo. Respondi, a voz saindo mais oca do que eu pretendia. Passei os dias seguintes num estado de torpor. Brincava com os netos no automático. Ajudava Clara na cozinha com a mente a milhas de distância. À noite, no quarto de hóspedes, eu pegava o papel do ultrassom e olhava para aquela imagem em preto e branco. O pequeno pulsar de luz. Era a coisa mais real e mais surreal que eu já tinha visto. A pergunta que martelava na minha cabeça era: o que fazer? Contar para quem? Para Clara? Como eu explicaria para minha filha, uma mulher de 45 anos, que a mãe dela de 70 estava esperando um bebê? E pior, um bebê do pai dela, o homem que a tinha abandonado, o ex-marido que agora estava casado com outra. A vergonha me consumia só de imaginar a cena. E Joaquim? Eu tinha que contar a ele. Ele era o pai. Ele tinha o direito de saber. Mas a ideia de procurá-lo, de ter aquela conversa, me enchia de pavor. Qual seria a reação dele? Negação? Raiva? Acusação? Eu conhecia Joaquim. Ele era mestre em fugir de responsabilidades. Provavelmente diria que o filho não era dele, que eu estava inventando coisas para prendê-lo. Decidi que o silêncio, por enquanto, era meu único aliado. Eu precisava de tempo. Tempo para digerir, para entender, para criar coragem. Voltei para o Uauá 2 dias depois, com o segredo crescendo no meu ventre e pesando na minha alma. Minha rotina voltou, mas nada era como antes. Cada gesto, cada momento, era tingido pela consciência da minha condição. O cansaço já não era só cansaço, era o sinal da vida se formando. A náusea não era só um mal-estar, era a prova do meu segredo. Comecei a cuidar de mim de uma forma que nunca tinha feito. Passei a escolher melhor o que comia, lembrando das recomendações da doutora Helena. Abandonei o café forte. Passei a comer mais frutas, mais verduras da minha horta. Eu estava nutrindo não apenas a mim, mas também a semente que carregava. A casa, antes um refúgio de paz solitária, agora era o esconderijo do meu segredo. Eu me sentia como uma guardiã de um tesouro frágil e proibido. Conversava com minha barriga em sussurros, quando tinha certeza de que ninguém podia ouvir. Oi, meu pititico, ou minha pititica, a vovó, não, a mamãe. Ah, meu Deus, que confusão. A NASA está aqui. Fique quietinho aí, que o mundo aqui fora é um lugar complicado. Essas conversas secretas eram meu único consolo. Eram um jeito de tornar real o que ainda parecia um sonho. O medo maior era o da cidade. Em Uauá, um segredo é como água na mão. Escorre por entre os dedos, e quando você vê, todo mundo já se molhou. Eu me tornei mais reclusa. Passei a usar roupas mais largas, batia soltas, com medo de que alguém notasse a mínima mudança no meu corpo. Quando ia à feira, andava de cabeça baixa, respondia aos cumprimentos com monossílabos e voltava logo para casa. Dona Elvira, sempre observadora, percebeu minha mudança. Você anda esquisita, Nasa, mais quieta que o normal. E parece que engordou um tiquinho, não foi? Ela comentou um dia, por cima do muro que dividia nossos quintais. Meu coração gelou. É inchaço, Elvira. Coisa da idade. As pernas andam pesadas. Desconversei, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. O tempo passava, e a cada dia o segredo ficava mais difícil de guardar. Minha barriga, embora ainda discreta sob as roupas, começava a dar sinais de que não ficaria escondida para sempre. Eu sentia um pequeno volume, uma firmeza que antes não existia. Eu sabia que não podia adiar a conversa com Joaquim para sempre. Ele precisava saber, não por ele, mas pela criança. Aquela vida, por mais inesperada que fosse, merecia ter um pai, merecia ser reconhecida. Criei coragem. Numa tarde de terça-feira, disquei o número do celular dele, que eu ainda tinha guardado num caderninho velho. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Meu coração martelava a cada toque. Alô? A voz dele soou do outro lado, distante e desinteressada. Joaquim? É a Nazária. Houve um silêncio. Eu podia imaginá-lo do outro lado da linha, franzindo a testa. Nazá? Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou bem. Eu preciso falar com você. É importante. Pode falar. Não pode ser por telefone. Tem que ser pessoalmente. Ele hesitou. Olha, Nasa, a Rita não gosta que a gente se encontre. Sabe como é.
Eu sei como é, Joaquim. Mas isso é mais importante que os ciúmes da Rita. Me encontre amanhã às 4 da tarde, no café da rodoviária. É um lugar movimentado. Ninguém vai reparar. E venha sozinho. Eu desliguei antes que ele pudesse recusar. Minha mão tremia, mas eu tinha dado o primeiro passo. O segredo, semeado no silêncio do meu corpo e da minha casa, estava prestes a brotar. E eu sabia que, uma vez que a primeira folha saísse para fora da terra, não haveria mais como esconder a planta que estava por vir. A tempestade estava se formando no horizonte, e eu tinha acabado de convidar o primeiro raio para cair. A rodoviária de Uauá não é bem uma rodoviária. É mais uma parada de ônibus com um pequeno café ao lado, um lugar de chegadas e partidas, de poeira e de pressa. Escolhi aquele lugar de propósito. Era impessoal, barulhento, um lugar onde uma conversa séria se perderia no meio do burburinho. Cheguei 15 minutos antes da hora marcada. Sentei-me numa mesa no canto, de onde eu podia ver a porta. Pedi uma garrafa de água, e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-la. Eu tinha ensaiado a conversa 1000 vezes na minha cabeça, mas agora, na hora H, todas as palavras pareciam ter fugido. Joaquim chegou pontualmente às 4. Ele olhou ao redor, me viu no canto e veio em minha direção, o rosto carregado de uma mistura de curiosidade e aborrecimento. Ele não parecia o homem vulnerável da noite chuvosa. Parecia o Joaquim de sempre, impaciente e dono de si. Nasa, ele disse, sentando-se na cadeira à minha frente. Que mistério é esse? Desembucha que eu não posso demorar. Rita pensa que eu vim resolver um problema no banco. A menção a Rita me deu um calafrio. Respirei fundo. Olhei firme nos olhos dele. Os mesmos olhos que um dia me prometeram o mundo. Joaquim, eu não vou enrolar. O que eu tenho para te dizer é sério e vai mudar tudo. Ele cruzou os braços, encostando-se na cadeira. Então diga, você se lembra daquela noite, da chuva, há uns 3 meses na minha casa? O rosto dele se fechou. Ele olhou para os lados, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Lembro. E o que tem isso? Pensei que a gente tinha concordado em esquecer. Eu tentei esquecer, Joaquim, mas o meu corpo não deixou. Fiz uma pausa, buscando a coragem final. Eu estou grávida. As palavras saíram. Ficaram ali, flutuando sobre a mesa, entre nós dois. O barulho do café, o locutor anunciando a saída de um ônibus. Tudo pareceu desaparecer. O mundo se resumiu à expressão no rosto de Joaquim. Primeiro, veio a confusão. Ele franziu a testa, como se eu tivesse falado em outra língua. Depois, um sorriso de descrença. Grávida! Você? Nasa, não brinque com uma coisa dessas. Você tem 70 anos. Eu sei a minha idade, Joaquim, e eu não estou brincando. Eu fui ao médico em Juazeiro. Fiz um ultrassom. Abri minha bolsa, peguei o envelope e deslizei o papel sobre a mesa em direção a ele. Veja com seus próprios olhos. Ele olhou para o papel, depois para mim, depois de volta para o papel. Pegou a imagem com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram o laudo médico, parando na idade gestacional, na data provável do parto, no meu nome. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma palidez assustada. Não, não pode ser. Isso é impossível, ele gaguejou. Pois é possível. Ele levantou o olhar para mim, e então veio a reação que no fundo eu esperava. A negação, a acusação. Isso não é meu, ele disse, a voz baixa e dura. Você deve ter se encontrado com outro. Está tentando me dar um golpe, é isso? Quer o meu dinheiro? A acusação foi como um tapa na cara. Senti o sangue subir ao meu rosto. Depois de uma vida inteira de fidelidade, mesmo depois de todas as traições dele, ser acusada daquilo foi a gota d'água. Outro. Eu ri, um riso amargo. Que outro, Joaquim? Eu mal saio de casa. O único homem que pisou no meu quarto nos últimos 2 anos foi você. Você que veio chorando as mágoas na minha porta, dizendo que sentia minha falta, que a vida com a sua mulher nova era um inferno. Minha voz se elevou um pouco, e algumas pessoas nas mesas próximas olharam em nossa direção. Ele fez um gesto para que eu falasse baixo. Nasa, pense bem. Isso é loucura. Médicos erram, máquinas erram, e mesmo que não seja um erro, como você pode ter certeza que é meu? Porque não existe outra possibilidade. E você sabe disso, retruquei. A raiva me dando uma força que eu não sabia que tinha. Eu não estou te pedindo nada, Joaquim. Não quero seu dinheiro. Não quero que você volte para mim. Deus me livre. Eu só achei que você, como pai,
tinha o direito de saber que essa criança, que não tem culpa de nada, tinha o direito de ter um pai no registro. Ele se recostou na cadeira, passando a mão pelo cabelo. Estava encurralado, e eu podia ver o pânico nos olhos dele. O pânico de um homem que tinha construído uma vida nova, confortável, e que agora via tudo ameaçado por um fantasma do passado, que se materializava da forma mais improvável possível. "E o que você quer que eu faça?" Ele perguntou, a voz derrotada. "Eu não quero que você faça nada. A decisão é sua. Você pode assumir sua responsabilidade, ou pode fingir que essa conversa nunca aconteceu. A escolha é sua. Mas a criança existe. E ela vai nascer." Ficamos em silêncio por um longo tempo. Ele olhava para o ultrassom sobre a mesa como se fosse uma sentença. A semente da discórdia estava plantada. Eu não sabia como, nem quando, mas eu tinha certeza de que aquela notícia se espalharia. E Joaquim, com seu pavor de escândalos, com sua necessidade de manter as aparências, era o solo mais fértil para que ela germinasse em fofoca e confusão. Eu preciso pensar, ele disse finalmente, levantando-se. "Isso é muita coisa." "Pense, Joaquim, pense bem", eu disse sem me mover. Ele deixou o ultrassom na mesa, virou as costas e saiu do café, andando rápido, como se estivesse fugindo de um incêndio. Eu o observei entrar no seu carro e partir, cantando pneu. Fiquei ali, sozinha na mesa, com a prova do meu milagre e do seu pavor. Eu tinha feito a minha parte. Tinha jogado a verdade no colo dele. Mas ao fazer isso, eu sabia que tinha acendido o pavio. E agora, era só uma questão de tempo até a bomba explodir. E a primeira pessoa que ouviria o barulho, sem dúvida, seria Rita. Os dias que se seguiram à conversa na rodoviária foram de uma calmaria tensa, como o silêncio que precede uma grande tempestade. Eu não tive notícias de Joaquim, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se a nossa conversa tivesse sido um sonho febril, mas a minha barriga, cada vez mais real, não me deixava esquecer. Eu tentava levar a vida normalmente, mas uma parte de mim estava sempre em estado de alerta, esperando o primeiro tremor, a primeira rachadura no chão. Eu imaginava dezenas de cenários diferentes. Joaquim contando para Rita numa explosão de sinceridade, pouco provável. Rita descobrindo por acaso um recibo médico, uma conversa ouvida pela metade. Ou, o mais provável, Joaquim tentando esconder a verdade, se tornando arisco e estranho, despertando a desconfiança da mulher. Foi exatamente o que aconteceu. Quem me contou foi Sueli, a vizinha mais nova, que trabalhava como caixa no único supermercado da cidade. Numa manhã, enquanto eu escolhia umas laranjas, ela se aproximou, com o ar de quem vai contar um segredo de estado. "Dona Nasa, a senhora não vai acreditar. Ontem a dona Rita esteve lá no mercado. Mulher, ela estava com uma cara de poucos amigos que dava medo. E o seu Joaquim, digo, o ex da senhora, estava com ela. Os dois não trocaram uma palavra. Ela jogava as coisas no carrinho com uma raiva, e ele só olhava para o chão. Tinha um clima ali que, se a gente riscasse um fósforo, pegava fogo. A informação me caiu como uma pedra no estômago. O tremor tinha começado. Joaquim, com sua covardia, estava deixando a pressão acumular. Ele não tinha contado. Estava tentando abafar o caso, mas seu comportamento o estava traindo. Rita, que de boba não tinha nada, devia estar sentindo que havia algo de muito errado no ar. Naquela mesma tarde, o telefone da minha casa tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. "Alô? É a Nazária?" Uma voz feminina, dura, perguntou do outro lado. Não era Rita. "Sim, sou eu. Quem fala?" "Não interessa quem fala. Só quero te dar um aviso. Fique longe do que não é seu. Mulher velha tem que se dar ao respeito. Deixa o homem dos outros em paz." E desligou. Fiquei parada com o telefone mudo na mão, o coração acelerado. Quem era? Uma amiga de Rita? A própria Rita usando um disfarçador de voz? A ameaça anônima me deixou com um gosto amargo na boca. A rede de intrigas estava se formando. Joaquim, sentindo a pressão aumentar, resolveu aparecer. Ele não teve a coragem de vir até minha casa. Mandou um menino de recados, um desses moleques que fazem pequenos fretes na cidade, com um envelope. Dentro do envelope havia uma quantia em dinheiro, um valor considerável para os padrões de Uauá, e um bilhete escrito às pressas num pedaço de papel de pão. "Nasa, use isso para o que precisar. Resolva essa situação.
Ninguém pode saber disso. Pelo amor de Deus, suma. Vá para a roça, para a casa de um parente. Depois a gente se acerta. J. Resolva essa situação. A frase me encheu de uma fúria fria. Para ele, a criança, a vida que crescia em mim, era uma situação a ser resolvida, a ser escondida, a ser eliminada. O dinheiro era um cala-a-boca, uma tentativa de comprar o meu silêncio e a minha ausência. Ambos, o dinheiro e o bilhete, eram a prova final da covardia dele. Ele não estava preocupado comigo, nem com o bebê. Estava preocupado com o seu casamento, com a sua reputação, com a sua vida confortável. Aquele bilhete, mais do que os gritos de Rita que viriam depois, foi o que me fez despertar de vez. A última fagulha da NASA que esperava algo de Joaquim se apagou. Eu não queria o dinheiro dele, não queria a proteção dele, e principalmente, não queria mais o silêncio dele. Na manhã seguinte fui ao correio. Coloquei o dinheiro de volta no envelope, junto com o bilhete amassado. Enderecei para a casa dele, a casa que um dia foi minha. Não escrevi uma única palavra. O dinheiro devolvido falaria por si só. Seria a minha resposta, a minha declaração de independência. Eu sabia que aquele ato seria como jogar gasolina no fogo. Ao recusar o acordo silencioso dele, eu o estava encurralando ainda mais. E um homem encurralado, especialmente um homem como Joaquim, se torna perigoso e imprevisível. O primeiro tremor tinha passado. Eu senti a terra se mover sob meus pés, as paredes da minha vida tranquila começarem a trincar. Eu não sabia o que viria a seguir, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não iria fugir, eu não iria me esconder. Eu ficaria ali, na minha casa, no meu chão, e esperaria o terremoto. E se tudo viesse abaixo, eu aprenderia a reconstruir sobre os escombros. A devolução do dinheiro foi o estopim. 2 dias depois do envelope ter sido entregue, eu vi o carro de Joaquim passar devagar pela minha rua. Ele não parou. Apenas diminuiu a velocidade em frente à minha casa, o rosto uma máscara de raiva e pânico, e depois acelerou, sumindo na esquina. Era um aviso, um reconhecimento de que a Guerra Fria entre nós tinha começado. Mas a batalha principal não estava sendo travada comigo. Estava acontecendo dentro da casa dele. E Rita, eu soube depois, era uma general implacável quando se tratava de defender seu território. A desconfiança dela, que antes era apenas uma suspeita no ar, começou a se materializar em ações. Ela passou a controlar cada passo de Joaquim. Olhava o celular dele, questionava seus horários, farejava suas roupas em busca de um perfume diferente. A amiga dela, a mesma que provavelmente me ligou, virou sua espiã particular, monitorando meus poucos passos pela cidade. A teia que Rita tecia era complexa e pegajosa. Ela começou a me cercar de longe, como uma aranha que prepara o bote. Quando eu ia à padaria, a dona, que era amiga dela, me tratava com uma frieza cortante. Na farmácia, o atendente, primo de não sei quem, me olhava de cima a baixo com um ar de desprezo. A cidade pequena, que antes era meu lar, estava se transformando num território hostil. As fofocas, ainda sem um alvo concreto, começaram a zunir no ar como mosquitos. Você soube do seu Joaquim? Anda estranho, coitado. E a velha Nazária? Anda mais sumida que nota de 100. Eu me sentia sitiada. O peso do segredo, somado à pressão da vigilância invisível, era esmagador. Eu mal saía de casa. Meu quintal virou meu mundo. Eu conversava com minhas plantas, com as galinhas, com o vento. E claro, com o pequeno ser que crescia em mim. Tá vendo, meu filho? O mundo aqui fora não é fácil, mas não se preocupe. A gente é forte. A gente é do sertão. Enquanto Rita apertava o cerco em torno de Joaquim, ele se tornava cada vez mais desesperado, e o desespero o levou a cometer o erro fatal. Numa noite de sábado, ele bebeu. Bebeu mais do que a conta num bar com os amigos. Chegou em casa tarde, cambaleando. Rita, que o esperava acordada, começou a interrogá-lo. Onde ele estava? Com quem? Por que não atendia o telefone? A discussão, que começou com acusações de infidelidade comum, escalou. Pressionado, bêbado e sem saída, Joaquim explodiu. E no meio dos gritos, entre um "me deixa em paz" e um "você não manda em mim", ele deixou escapar a frase que selou nosso destino. O problema não é outra mulher, Rita. O problema é muito pior. É uma coisa do passado que voltou para me assombrar. A frase, vaga e dramática, foi tudo o que Rita precisava. Passado. O único passado relevante de Joaquim em Uauá tinha um nome e um endereço.
Nazária. A partir daquele momento, a suspeita dela ganhou um rosto. O meu. No dia seguinte, um domingo, ela começou sua investigação. Ela não veio falar comigo. Foi mais esperta. Foi direto na fonte mais provável de informação, a saúde. Ela tinha uma prima que trabalhava como auxiliar de enfermagem no posto de saúde. Mesmo eu tendo ido a Juazeiro, a cidade pequena tem seus tentáculos. Não sei exatamente como ela conseguiu, se foi por uma conversa inocente ou por uma olhada indevida num sistema, mas ela descobriu. Talvez não a gravidez em si, mas algo que a levasse a essa conclusão. Talvez um comentário da doutora Helena para um colega, uma anotação, algo que ligasse meu nome a um exame ginecológico recente e a um resultado surpreendente. O que eu sei é que na segunda-feira de manhã, o céu de Uauá parecia mais baixo, mais pesado. O ar estava carregado de uma eletricidade que eu podia sentir na pele. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a freada brusca do carro. Meu coração parou. Eu sabia, antes mesmo de olhar pela janela, que era ela. E sabia que, desta vez, ela não vinha com suspeitas. Ela vinha com uma certeza. A teia da desconfiança tinha finalmente se fechado. E eu estava bem no centro dela. O bote da aranha era iminente. A porta da minha casa se abrindo com um estrondo. Foi como um trovão anunciando o dilúvio. E ali estava ela, Rita, no meio da minha sala. O vestido vermelho como sangue contra as minhas paredes brancas. A cena que começou esta história agora retorna, mas com um peso diferente. Agora, você entende o caminho de pedras que me levou até aquele momento. Você entende o medo, a vergonha, a raiva e a solidão que eu carregava. Abre, Nazária! Abre essa porta, sua bruxa velha! A voz dela, que antes tinha me paralisado, agora soava diferente aos meus ouvidos. Não era mais o som do poder, mas do desespero. Eu via em seu rosto não apenas a fúria da mulher traída, mas o pânico da mulher que teme perder tudo o que construiu. Eu abri a porta, e quando ela me empurrou para dentro, o cheiro do perfume dela, o mesmo que Joaquim usava, me sufocou. Era o cheiro da vida que ele tinha escolhido. Uma vida que agora colidia violentamente com a minha. Aconteceu que você não tem vergonha na cara. Aconteceu que você é uma cobra peçonhenta, uma dissimulada. Enquanto ela andava de um lado para o outro, gesticulando, quebrando um pequeno vaso de barro que ficava na minha estante, eu não via uma inimiga. Via o reflexo distorcido de mim mesma, anos atrás. Via a mesma dor, a mesma humilhação que eu senti tantas vezes quando descobria as traições de Joaquim. A diferença é que a minha dor era silenciosa, engolida a seco. A dela era um espetáculo para toda a vizinhança. Os gritos dela ecoavam na rua, atraindo os curiosos. Dona Elvira, Sueli, o pessoal do mercadinho da esquina. Todos ali, testemunhando a minha execração pública. Por um instante, a velha Nasa quis se encolher, desaparecer, se transformar em pó. Como você ousa? Aos 70 anos? 70! Você acha que eu sou o quê? Uma idiota? Uma palhaça? Foi quando ela disse a minha idade com tanto desprezo que algo dentro de mim se acendeu. Sim, eu tinha 70 anos. E daí? Minha idade, meu corpo, minha vida não eram da conta dela. Aquele número, que ela usava como uma arma para me humilhar, de repente se tornou meu escudo. Eu tinha vivido 70 anos. Eu tinha sobrevivido a um casamento de quase 50. Eu tinha criado 2 filhos. Eu tinha mais história na unha do meu dedo mindinho do que ela em seu corpo inteiro. Você fez feitiço, macumba, só pode ter sido, para amarrar meu marido, para destruir minha vida. As acusações de bruxaria eram tão absurdas que quase me fizeram rir. Era mais fácil para ela acreditar no sobrenatural do que na simples e crua verdade. O marido dela tinha me procurado. O marido dela tinha me tocado. O marido dela, com suas fraquezas e saudades, era o único culpado por aquela situação. Falar baixo? Eu vou gritar para a Bahia inteira ouvir a peçonha que você é. Acha que vai conseguir o que quer? Acha que vai roubar meu marido de volta com essa sua barriga cheia de mentira? E então, ela apontou, o dedo em riste para o meu ventre, onde o meu segredo, o meu milagre, o meu problema, a minha esperança, descansava. Aquele gesto foi o catalisador, o ponto de virada. A humilhação se transformou em dignidade, o medo se transformou em força. Olhei para o rosto dela,
para os rostos na rua, e percebi que a vergonha não era minha. A vergonha era de um sistema que permitia que duas mulheres se destruíssem por causa de um homem fraco. A vergonha era daquela plateia que se alimentava da nossa dor. Minha mão instintivamente protegeu minha barriga. Um gesto milenar, de mãe. Naquele momento, eu não era a ex-mulher, a velha, a outra. Eu era uma fêmea protegendo sua cria. E as palavras saíram, firmes, do fundo da minha alma. Saia da minha casa. O silêncio que se seguiu foi a minha vitória. O espanto no rosto dela foi o meu troféu. Eu tinha virado o jogo. Eu tinha parado de ser a vítima da história e começado a ser a autora. Saia da minha casa agora. O seu problema não é comigo. É com o homem que dorme na sua cama e bate na porta dos outros. Cada palavra era um tijolo, reconstruindo o muro da minha dignidade. Ela recuou, sem palavras. A fúria dela dependia do meu medo. Sem ele, ela se esvaziou. Ela saiu, batendo a porta, e a nuvem de poeira que o carro dela levantou foi como a cortina se fechando no final do primeiro ato da minha nova vida. Fiquei ali, no olho do furacão, no silêncio que se seguiu à tempestade. O mundo lá fora podia estar um caos. As fofocas podiam estar voando como abutres. Mas dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, havia uma calma profunda. Eu tinha sobrevivido. Mais do que isso, eu tinha revidado. Não com gritos, não com violência, mas com a simples e poderosa arma da verdade e do autorrespeito. A Nasa que vivia de cabeça baixa tinha morrido naquela manhã, e a mulher que nasceu em seu lugar, com a mão na barriga e os pés firmes no chão, estava pronta para o que desse e viesse. Quando a poeira baixou e o silêncio retornou à minha rua, a primeira coisa que fiz foi caminhar até a porta e trancá-la. Depois, fui até a janela e fechei a cortina. Eu precisava de um momento de reclusão, de um casulo para processar a batalha que acabara de travar. Meu corpo tremia, uma reação tardia à adrenalina. Fiz um chá de camomila com as folhas do meu quintal e sentei-me na minha velha poltrona, sentindo o calor da xícara em minhas mãos. O espetáculo tinha acabado, mas eu sabia que as consequências estavam apenas começando. As sementes da fofoca tinham sido lançadas em solo fértil. Nas horas e dias seguintes, a história da velha Nasa grávida do ex-marido se espalharia por Uauá com a velocidade do som. Eu me tornaria o assunto principal nas filas da lotérica, nos bancos da praça, nos salões de beleza. Seria julgada, condenada e absolvida 1000 vezes por bocas que nada sabiam da minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. Na primeira vez que precisei sair de casa para comprar pão, senti os olhares. Eles eram uma mistura de pena, escárnio e uma curiosidade quase científica, como se eu fosse uma aberração de circo. Os cochichos me seguiam como uma sombra. As pessoas mudavam de assunto quando eu me aproximava. Ou pior, me olhavam de cima a baixo, tentando adivinhar o tamanho da minha barriga de mentira, como Rita tinha gritado. Foi um período de isolamento profundo. Eu me sentia como uma leprosa na minha própria cidade. As poucas amigas que eu tinha se afastaram, talvez por vergonha, talvez por pressão de seus próprios maridos e famílias. A solidão, que antes era uma companheira pacífica, agora tinha um gosto amargo de rejeição. Mas é na terra mais seca que a flor mais resistente brota. E foi nesse deserto de relações humanas que uma amizade verdadeira e inesperada floresceu. Dona Luzia era uma viúva que morava no final da minha rua. Uma mulher de quase 80 anos, pequena, enrugada pelo sol, com os olhos mais vivos e inteligentes que eu já vi. Ela era conhecida na cidade por seu jeito franco e por seu conhecimento de ervas e rezas. Alguns a chamavam de benzedeira, outros de curandeira. Eu sempre a respeitei, mas nunca tivemos muita proximidade. Uma tarde, alguns dias depois do escândalo, eu estava na minha varanda, fingindo ler um livro, mas na verdade apenas remoendo minhas amarguras, quando a vi se aproximando. Ela andava devagar, apoiada numa bengala de madeira de umburana, e trazia nas mãos uma pequena tigela de barro. Meu primeiro instinto foi entrar e fechar a porta. Eu não estava com disposição para mais julgamentos, mas ela parou em frente ao meu portão e me chamou com a voz rouca e firme. "Oh, Nasa, abre aqui para mim, mulher. Trouxe um doce de umbu para adoçar essa sua vida." Hesitante, eu abri o portão. Ela entrou, olhou ao redor, para as minhas plantas, para a limpeza da minha varanda, e sorriu.
um sorriso que enrugou ainda mais seu rosto. Sua casa tem uma energia boa. Não deixe a maldade dos outros sujar ela, não. Ela me entregou a tigela. O cheiro doce e azedinho do umbu me trouxe memórias da infância. Obrigada, Dona Luzia. Não precisava se incomodar. Não há incômodo nenhum, ela disse, sentando-se sem cerimônia na cadeira de balanço ao meu lado. Eu vim porque sei o que é ter a língua do povo chicoteando as costas da gente. Quando meu finado Zé morreu, disseram que eu o tinha envenenado com meus chás para ficar com a pequena herança dele. Levei anos para esse povo esquecer a mentira. Fiquei surpresa com a franqueza dela. Ninguém tinha tocado no assunto diretamente comigo. O povo fala o que quer, Dona Nasa, mas só quem sabe o peso do saco é quem o carrega nas costas. E eu vim te dizer uma coisa: não baixe a cabeça. Se você baixar, eles pisam no seu pescoço. Olhei para ela, e pela primeira vez em dias, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão. É difícil, Dona Luzia. É muito difícil. Eu sei que é, ela disse, pousando a mão enrugada sobre a minha. A pele dela era fina como papel, mas o toque era firme. Mas você tem uma coisa que eles não têm. Você tem um motivo para lutar. Um motivo que está aí dentro. Ela olhou para a minha barriga. Milagres assustam gente pequena. E o Uauá está cheia de gente pequena. Deixe que falem. Enquanto eles perdem tempo com a vida alheia, você cuida da sua. E da que está por vir. As palavras de Dona Luzia foram como um bálsamo na minha alma ferida. Naquela tarde, conversamos por horas. Eu contei a ela tudo, desde a noite da recaída até a consulta em Juazeiro. Ela me ouviu sem me interromper, sem me julgar. Apenas balançava a cabeça, com a sabedoria de quem já viu de tudo nesta vida. Quando foi embora, ao entardecer, ela me disse: se precisar de qualquer coisa, Nasa, um chá para enjoo, uma palavra de conforto, ou só de um silêncio acompanhado, minha porta está aberta. A partir daquele dia, Dona Luzia se tornou meu porto seguro. Ela era a prova de que mesmo no meio do campo mais espinhoso, uma flor de amizade pode nascer. A presença dela me deu forças para enfrentar os olhares e os cochichos. Eu já não estava mais completamente sozinha. E ter uma única aliada, uma única pessoa que acreditava em mim, fazia toda a diferença. O mundo ainda era hostil, mas agora eu tinha um escudo. Um escudo feito de sabedoria, experiência e um delicioso doce de umbu. A amizade de Dona Luzia foi o adubo. A força que nasceu da humilhação foi a semente. E lentamente, um jardim começou a crescer dentro de mim. Um jardim que eu não sabia que existia, soterrado por anos de entulho emocional. A primeira mudança foi sutil. Eu parei de me esconder. Decidi que se as pessoas queriam olhar, eu lhes daria algo para ver. Comecei a me arrumar mais. Nada de luxo, apenas cuidado. Passei a usar meus vestidos mais coloridos, aqueles que Joaquim achava chamativos demais. Prendia meus cabelos grisalhos com uma flor de hibisco do meu quintal. Passava um batom cor-de-boca, só para me sentir mais viva. Quando eu andava pela rua, eu não baixava mais a cabeça. Eu olhava as pessoas nos olhos. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros sustentavam o olhar, com uma admiração disfarçada. E os que me olhavam com desprezo, eu os ignorava. A opinião deles, eu decidi, era um problema deles, não meu. Joaquim e Rita desapareceram da minha vista. Eu soube, pelos ventos da fofoca que agora me chegavam através de Dona Luzia, que a casa deles tinha virado um inferno. Brigavam dia e noite. Ele culpado e acuado. Ela furiosa e insegura. A situação que ele queria que eu resolvesse tinha se instalado permanentemente na sala de estar deles. Eu não sentia prazer nisso. Sentia apenas uma melancólica constatação de que o mal que se faz, uma hora, volta para assombrar. Minha casa, que antes era meu esconderijo, se transformou no meu ateliê de renascimento. Comecei a cuidar do quintal com um afinco que eu não tinha há anos. O mato que antes me dava preguiça de capinar, agora eu arrancava com gosto, como se estivesse arrancando as ervas daninhas da minha própria alma. Comprei sementes de flores, cravos, 11 horas, marias sem vergonha. Plantei-as em latas velhas de tinta que pintei de cores vivas. Em poucas semanas, a frente da minha casa, antes nua e cinzenta, explodiu em cores. As flores não eram apenas para a beleza, eram uma declaração. Uma declaração de que, mesmo no chão mais seco, a vida insiste em florescer. O cuidado com a horta também se intensificou. Meus pés de tomate, pimentão e coentro
Nunca estiveram tão viçosos. Eu conversava com eles enquanto os regava. Vamos lá, meus bonitos. Cresçam fortes. Mostrem para esse povo o que é ter raiz. Essa conexão com a terra era terapêutica. Enfiar as mãos no chão, sentir a umidade, o cheiro de vida, me aterrava. Me lembrava de que eu era parte de um ciclo maior, um ciclo de morte e renascimento, de semente e fruto. E claro, havia o meu jardim interior, a pequena vida que se desenvolvia em mim. Com o passar das semanas, eu comecei a sentir os primeiros movimentos. No começo, era como o bater de asas de uma borboleta. Depois, pequenos chutes, cutucões, que me faziam sorrir sozinha. Eram esses movimentos que me davam a força final. Eram a prova de que eu não estava louca, de que tudo aquilo era real. Era um lembrete constante de que eu tinha uma responsabilidade. Eu não estava mais lutando apenas por mim, pela minha dignidade. Estava lutando por aquela vida inocente, que dependia de mim para vir ao mundo num ambiente de paz, e não de guerra. Parei de atender as ligações anônimas. Quando o telefone tocava e eu não reconhecia o número, simplesmente deixava chamar. Aprendi a construir uma bolha de serenidade ao meu redor. Minha casa, meu jardim, Dona Luzia e meu bebê. Esse era o meu mundo. E pela primeira vez na vida, era um mundo onde eu ditava as regras. A transformação não era apenas externa. Dentro de mim, as velhas crenças que me aprisionaram por tanto tempo começaram a ruir. A crença de que eu precisava de um homem para ser completa. A crença de que a opinião dos outros era mais importante que a minha paz de espírito. A crença de que eu era fraca. Eu não era fraca. Eu era como a caatinga. Aparentemente seca, frágil, mas com raízes profundas, capazes de encontrar água na rocha mais dura e de florescer depois da primeira chuva. A tempestade Rita tinha sido a minha chuva. E o meu jardim interior, finalmente, estava em plena floração. A gravidez avançava, e com ela, as realidades físicas se impunham. A gestação de um jovem já é um desafio. Aos 70 anos, era uma montanha-russa diária de sensações novas e antigas. O cansaço, que antes era uma visita esporádica, agora era um morador permanente. Havia dias em que levantar da cama para fazer um café parecia uma tarefa hercúlea. Minhas costas doíam, meus tornozelos inchavam. A azia me visitava todas as noites, me obrigando a dormir quase sentada, com uma pilha de travesseiros. Eram os mesmos desconfortos que eu senti quando esperava Mateus e Clara, mas agora, amplificados por um corpo que já carregava 7 décadas de história. A doutora Helena, em Juazeiro, me acompanhava de perto. A cada mês, eu pegava o ônibus, inventando uma desculpa diferente para minha filha, e ia para a consulta. Ela era meu anjo da guarda, sempre calma, profissional, mas com um carinho no olhar que me confortava. Seu caso é um milagre, dona Nasa, mas milagres precisam de cuidado redobrado, ela me dizia, enquanto media minha pressão e ouvia o coraçãozinho acelerado do bebê no monitor. Sua saúde é de ferro, mas seu corpo não tem mais a elasticidade de antes. Repouso, boa alimentação e nada de estresse. Nada de estresse. Eu ria para mim mesma. Era a recomendação mais difícil de seguir, mas a cada dificuldade, a cada dor nas costas, a cada noite mal dormida, havia uma recompensa, e a maior delas era sentir a vida se movendo dentro de mim. Os chutes estavam mais fortes, mais definidos. Às vezes, eu via minha barriga se mexer, uma pequena ondulação, um cotovelo ou um pezinho protestando. Nesses momentos, eu parava tudo o que estava fazendo, colocava a mão sobre o lugar do movimento e sussurrava: "Calma, meu anjo, eu estou aqui." E era como se ele, ou ela, me entendesse. Os movimentos se acalmavam, e uma onda de amor, um amor que eu pensei que nunca mais sentiria com essa intensidade, me invadia. Era um amor complexo, misturado com medo, medo do parto, medo do futuro. Como eu criaria uma criança com a minha idade? Eu teria forças? Eu viveria o suficiente para vê-la crescer, se tornar um adulto? As perguntas me assaltavam nas horas mais silenciosas da madrugada. Mas então, a luz da manhã entrava pela janela, o galo cantava, e a certeza da vida presente se sobrepunha ao medo do futuro. Um dia de cada vez, Nasa, era o que eu dizia a mim mesma. O peso da vida era físico, real, mas a graça da vida era a força que me fazia carregar esse peso. Era a beleza de ver meu corpo, que eu julgava velho e inútil, se transformar num berço.
Era a redescoberta de uma feminilidade que eu pensei que estivesse perdida para sempre. Houve momentos de uma beleza indizível. Uma tarde, sentada na varanda, senti um soluço rítmico dentro da minha barriga. O bebê estava soluçando. Eu ri sozinha, uma risada pura, de pura alegria. Dona Luzia, que chegava naquele momento, me viu rindo para o nada. Perdeu o juízo de vez, mulher? Ela brincou. Não, Luzia. Ganhei. Ele está soluçando. Ela se aproximou, e eu peguei a mão dela e a coloquei na minha barriga. Seus olhos se arregalaram quando ela sentiu o pequeno espasmo. Minha Nossa Senhora! Ela sussurrou, os olhos brilhando. É a vida teimando, não é? Ela sempre teima. Naquela tarde, ficamos as duas mulheres no entardecer de suas vidas, maravilhadas com o milagre do começo. Não falamos sobre Joaquim, sobre Rita, sobre a cidade. Falamos sobre nomes de bebês, sobre canções de sobre a esperança. A gravidez me ensinou a viver no presente. Cada dia era uma pequena vitória. Cada movimento na minha barriga era uma celebração. Eu estava carregando não apenas um bebê, mas o peso e a graça da minha própria história, da minha própria redescoberta. E pela primeira vez, eu sentia que meus ombros eram fortes o suficiente para aguentar. Enquanto eu vivia o meu milagre particular, no meu pequeno mundo de flores e chás, o mundo de Joaquim desmoronava. As brigas com Rita se tornaram a trilha sonora da vizinhança deles. A história da minha gravidez, embora não confirmada oficialmente, já era dada como certa nos 4 cantos de Uauá, e o nome de Joaquim estava na boca de todos, não com admiração, mas com um misto de zombaria e pena. Para um homem que sempre se preocupou tanto com as aparências, a humilhação pública era a pior das torturas. Ele, que era visto como o coroa, que tinha conquistado a novinha, agora era o velho sem vergonha que tinha engravidado a ex. A imagem que ele tanto se esforçou para construir estava em ruínas. E foi nesse desespero que ele decidiu jogar sua última cartada. Uma cartada que misturava manipulação, nostalgia e um pingo de ameaça velada. Numa tarde, ele apareceu na minha porta. Desta vez, não havia chuva, nem vulnerabilidade. Ele estava vestido com sua melhor roupa, o cabelo penteado para trás, o rosto sério. Parecia um homem de negócios vindo para uma reunião importante. Eu o deixei entrar, mas não o convidei a sentar. Ficamos parados no meio da sala, um de frente para o outro. Nazária, nós precisamos conversar. De verdade. Ele começou, o tom de voz baixo e controlado. Já conversamos, Joaquim. E você deixou bem claro o que pensa. Eu estava nervoso. Fui pego de surpresa, ele disse, tentando um sorriso que não chegou aos olhos. Eu pensei muito, e eu quero fazer a coisa certa. Eu o encarei, desconfiada. E o que seria a coisa certa para você? A coisa certa para nós, para nossa família. Ele deu um passo à frente. Nasa, eu cometi um erro terrível. Deixar você, me envolver com a Rita, foi a loucura de um homem velho com medo de envelhecer. Mas meu lugar é aqui, com você, com a nossa história. Fiquei em silêncio, tentando entender onde ele queria chegar. A Rita, eu vou me separar dela, ele continuou, como se estivesse me oferecendo um grande prêmio. Ela é jovem, vai refazer a vida dela. E eu volto para casa, para nossa casa. A gente cria essa criança juntos, como uma família. A gente pode dizer que reatamos há um tempo. Ninguém precisa saber dos detalhes. A proposta me atingiu com a força de um soco. Ele não estava oferecendo uma reconciliação por amor ou por arrependimento. Estava oferecendo uma solução para o problema de imagem dele. Ele queria usar a mim e ao bebê para limpar a sua barra, para reescrever a história de uma forma que o favorecesse. Ele queria voltar para o conforto do conhecido, para a mulher que sempre o perdoou, para fugir do caos que ele mesmo criou. Você não está falando sério, eu disse, a voz cheia de incredulidade. Nunca falei tão sério na minha vida, Nasa. Ele insistiu, tentando pegar na minha mão, mas eu recuei. Pense bem, seria o melhor para a criança. Crescer com o pai e a mãe, juntos. Você não vai querer ser mãe solteira na sua idade, vai? O que as pessoas vão dizer? Comigo ao seu lado você terá respeito, terá segurança. Respeito, segurança. As mesmas palavras que ele usou por 50 anos para me manter sob seu controle. Você não entende nada, não é, Joaquim? Eu disse, sentindo uma pena imensa daquele homem. Você realmente acha que depois de tudo eu te aceitaria de volta?
que eu apagaria os anos de humilhação, as traições, o seu desprezo por essa criança, que você chamou de situação. Ele ficou sem palavras. A confiança em seu rosto começou a vacilar. Eu não preciso de você para ter respeito, Joaquim. Eu aprendi a me respeitar sozinha. E a segurança que eu preciso, eu encontro dentro de mim, e não na sua conta bancária ou no seu sobrenome. Eu não quero a sua solução. Eu não quero você. Mas e a criança? Ele argumentou, a voz agora carregada de desespero. Você vai privá-la de ter um pai? Ela terá um pai. Se você quiser ser um pai que visita, que paga a pensão, que dá amor. Mas ela não terá um pai e uma mãe vivendo uma mentira debaixo do mesmo teto. A minha casa não é mais um palco para as suas conveniências. A minha vida não é mais um remendo para os seus erros. Ele me olhou, e pela primeira vez, eu acho que ele entendeu. Entendeu que a Nazária que ele conhecia, a que sempre cedia, a que sempre perdoava, não existia mais. Ele tinha vindo jogar sua última cartada, e descobriu que o jogo tinha mudado. E que eu, agora, tinha todas as cartas na mão. O silêncio que se instalou na sala era denso, carregado de todas as palavras que não foram ditas em 50 anos. Joaquim me olhava com uma expressão de quem não reconhece a paisagem à sua frente. A mulher que ele esperava encontrar, a que cederia à sua lógica de conveniência, simplesmente não estava ali. Então é isso? Ele disse finalmente, a voz rouca. Você prefere o escândalo? A vergonha? Prefere criar um filho sozinha a me aceitar de volta? A pergunta dele revelava o abismo que existia entre nós. Para ele, a vida ainda era um teatro, e a plateia, o mais importante. Para mim, o palco tinha desabado, e tudo o que importava era a verdade que restou nos escombros. A única vergonha, Joaquim, seria trair a mim mesma. Seria voltar a ser a mulher que aceitava suas migalhas de atenção e fingia que estava tudo bem. Essa mulher morreu, e eu não tenho a menor intenção de ressuscitá-la. Caminhei lentamente em direção à porta e a abri. O sol da tarde entrava, iluminando as partículas de poeira no ar. Era um convite claro para que ele se retirasse. Eu não quero o seu escândalo, Joaquim. Eu quero a minha paz. E a minha paz, eu descobri, começa onde a sua presença termina. Ele ficou parado por mais um instante, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que eu voltasse atrás, como tantas outras vezes. Mas meu rosto estava sereno, minha decisão, firme como a rocha do sertão. Ele caminhou até a porta, derrotado. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso, Nazária. A vida é dura. Você vai precisar de mim. Era uma última tentativa de me amedrontar, de me fazer duvidar. Mas suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Olhei firme nos olhos dele, os mesmos olhos que um dia me fizeram tremer, e dei a minha resposta final, a resposta que selava o passado e abria o futuro. Não, Joaquim, eu precisei de mim, e finalmente eu me encontrei. Agora, por favor, vá resolver a sua vida. A minha já está resolvida. Com isso, eu estendi a mão, e com uma calma que eu nunca pensei ser possível, fechei a porta. O clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi. Foi o som de um ciclo se encerrando, o som de uma prisão se abrindo. Do lado de fora, ouvi os passos dele se afastando, o barulho do carro ligando e partindo. Fiquei encostada na porta, com os olhos fechados, sentindo o peso de 50 anos sair dos meus ombros. Eu não senti ódio, não senti raiva, senti uma imensa e profunda paz. A paz de quem finalmente escolheu a si mesma. Naquele momento, senti um chute forte na barriga, como se o bebê estivesse comemorando comigo. Coloquei as 2 mãos sobre o meu ventre e sorri. Somos só nós 2 agora, meu filho, sussurrei. E quer saber? A gente dá conta. Fui até a cozinha, preparei um café fresco e o tomei na minha varanda, vendo o sol começar a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As cores eram as mesmas de sempre, mas para mim, era a primeira vez que eu as via em total liberdade. A porta para o meu passado estava finalmente trancada, e a janela para o meu futuro estava escancarada. Com a porta fechada para Joaquim, uma nova fase começou. Uma fase de calmaria, de aceitação. A cidade, vendo que eu não me abalava com os cochichos e que a tempestade na casa de Rita era um furacão categoria 5, começou a se cansar do assunto. As fofocas deram lugar a uma espécie de respeito relutante. A velha louca estava se tornando a mulher corajosa.
Minha vida entrou num ritmo ditado pela gravidez. As manhãs eram lentas. Os dias eram preenchidos com os cuidados da casa, da horta e de mim mesma. Dona Luzia era minha companheira constante. Trazia-me chás para o inchaço, fazia massagens nas minhas costas doloridas e, o mais importante, me ouvia. E o nome? Já pensou? Ela perguntou uma tarde, enquanto me ajudava a dobrar umas fraldinhas de pano que eu tinha ganhado de Clara. Minha filha, depois do choque inicial, tinha se tornado o meu grande apoio. Quando finalmente criei coragem e contei a ela, por telefone, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, um choro contido. E então, mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Estou indo para aí. Ela veio, passou uma semana comigo, me ajudou a organizar as coisas e me fez prometer que eu a ligaria por qualquer coisinha. O apoio dela foi um bálsamo. Se for menino, estou pensando em Anísio, respondia a Dona Luzia. Uma homenagem ao meu pai. Apesar de toda a dureza dele, foi ele quem me ensinou a amar esta terra. E se for menina? Ela insistiu, com um brilho nos olhos. Eu sorri. Se for menina, vai se chamar Luzia, em homenagem à mulher que me ensinou a florescer de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela apenas apertou minha mão, e naquele gesto, uma vida inteira de amizade foi selada. A espera, que no começo era assustadora, se tornou doce. Eu comecei a montar o pequeno enxoval. Comprei lãs coloridas e, com a ajuda de um tutorial que minha neta Beatriz me mostrou no celular, comecei a tricotar sapatinhos e casaquinhos. Minhas mãos, acostumadas com a aspereza da enxada, se moviam com uma delicadeza surpreendente, tecendo fios de amor e expectativa. Eu cantava para a minha barriga, canções de ninar que minha mãe cantava para mim, cantigas de roda que eu cantei para meus filhos. A voz, que Joaquim dizia ser irritante, agora soava suave, embalando os sonhos do meu pequeno milagre. Havia uma alegria frágil em tudo isso. Eu sabia dos riscos. A doutora Helena era sempre honesta comigo. A minha idade, a pressão arterial que teimava em subir um pouquinho, tudo era um lembrete constante de que aquela gestação era um fio de esperança esticado sobre um abismo de incertezas. Mas eu escolhi focar na esperança. Numa noite, eu não conseguia dormir. A lua cheia entrava pela janela, prateando o quarto. Senti o bebê se mexer. Uma verdadeira festa dentro de mim. Sentei-me na cama, abracei minha barriga e comecei a conversar com ele, como se ele já pudesse me entender. Sabe, meu filho, eu passei a vida inteira cuidando dos outros. Do meu pai, dos meus irmãos, do seu pai, dos seus irmãos, e eu achava que o meu valor estava nisso, em servir. Mas você veio para me ensinar a cuidar de mim. Você me fez descobrir uma força que eu não sabia que eu tinha. Você não é um problema, como seu pai disse. Você é a minha resposta. A resposta para uma pergunta que eu nem sabia que precisava fazer. As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de uma gratidão profunda, avassaladora. Não importa o que aconteça, meu amor. Não importa se terei muito ou pouco tempo com você. Esses meses, essa espera, já valeram a minha vida inteira. Você me deu a chance de nascer de novo. E isso, ninguém nunca vai poder me tirar. Abracei minha barriga com força, sentindo a vida pulsar contra as minhas mãos. A espera era doce. A esperança era frágil. Mas o amor... o amor era a coisa mais sólida e real que existia no universo. E era tudo o que importava. A vida tem um jeito cruel de nos lembrar que não estamos no controle. A gente faz planos. A gente sonha. A gente tece o futuro com os fios da esperança. E então, sem aviso, o destino vem com sua tesoura afiada e corta o fio. Eu estava no 8º mês. A barriga, grande e redonda, já anunciava a proximidade da chegada. O quartinho do bebê estava pronto. Um canto do meu próprio quarto, com um berço simples que Clara me deu e as roupinhas tricotadas por mim dobradas com carinho. O Auá já tinha se acostumado com a minha imagem e eu recebia sorrisos e acenos de cabeça por onde passava. A vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia em paz. Foi numa manhã de quarta-feira que eu notei. Acordei e, como sempre, esperei pelo bom dia do meu bebê. Os primeiros chutes e espreguiçadas que marcavam o início do nosso dia. Mas ele não veio. A minha barriga estava quieta. Um silêncio estranho, pesado. Ele deve estar dormindo até mais tarde hoje, pensei, tentando não me alarmar.
Tomei meu café, comi uma fatia de mamão, andei pelo quintal. Nada. O silêncio persistia. Comecei a ficar preocupada. Deitei de lado como a doutora Melena tinha me ensinado, para estimular os movimentos. Fiquei ali por mais de 1 hora, e o silêncio continuou. Um silêncio absoluto, aterrorizante. O pânico começou a subir pela minha garganta. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era normal, que às vezes eles ficam mais quietos, mas o meu instinto, aquele saber profundo que toda mãe tem, me dizia que algo estava muito errado. Liguei para Clara, a voz tremendo. Minha filha, o bebê, ele não está se mexendo, desde que eu acordei. Clara, do outro lado, manteve a calma, mas eu podia sentir a urgência em sua voz. Mãe, fique calma. Eu estou mandando um carro de aplicativo aí agora mesmo para te levar para o hospital em Juazeiro. Eu encontro a senhora lá. Não se preocupe, vai dar tudo certo. A viagem para Juazeiro foi a mais longa da minha vida. Eu ia no banco de trás do carro, com a mão na minha barriga silenciosa, rezando todas as orações que eu conhecia. Eu implorava, eu suplicava por um único chute, um único movimento, qualquer sinal de que eu estava errada. Mas o silêncio era a única resposta. No hospital, Clara já me esperava. O rosto dela estava pálido de preocupação. Fui levada imediatamente para a sala de exames. A enfermeira tentou ouvir o coração do bebê com um pequeno aparelho. Ela passava o aparelho pela minha barriga, de um lado para o outro. O único som na sala era o da minha própria respiração ofegante. Não havia o tum-tum-tum-tum rápido e forte que eu estava acostumada a ouvir. Vou chamar o médico, ela disse, com uma delicadeza que só confirmou os meus piores medos. O médico veio, repetiu o procedimento. Depois, me levou para a sala de ultrassom, a mesma sala onde, meses antes, eu tinha recebido a notícia mais inacreditável da minha vida. Ele passou o gel frio na minha barriga. Eu olhava para a tela, procurando desesperadamente por aquele pontinho de luz piscando. Mas a tela mostrava apenas sombras cinzentas, imóveis. O médico suspirou. Um suspiro pesado, de pesar. Ele desligou o aparelho e se virou para mim. Minha filha segurou a minha mão com força. Dona Nazária, ele começou. E eu soube, antes mesmo que ele dissesse. Eu sinto muito. Não há mais batimentos cardíacos. O coraçãozinho dele parou. O mundo não desabou. Ele se desintegrou. Virou pó. Virou nada. O ar saiu dos meus pulmões e eu não consegui puxá-lo de volta. O som que saiu da minha boca não foi um grito. Foi um gemido animal, de dor pura, visceral. Clara me abraçou, chorando junto comigo. Eu teria que passar pelo parto. Um parto para dar à luz o silêncio. Um parto para trazer ao mundo uma vida que já tinha partido. Não me lembro de muitos detalhes das horas seguintes. Lembro de flashes. A dor das contrações se misturando à dor da alma. O rosto da minha filha, sempre ao meu lado. As vozes suaves das enfermeiras. E então, o momento final. O último esforço. E o silêncio que se seguiu. Era um menino. Perfeito. Pequeno. Com os cabelos escuros e finos, as mãozinhas fechadas. Eu o segurei nos braços. Meu filho. Meu Anísio. O rostinho dele era sereno, como se ele estivesse apenas dormindo. Beijei sua testa fria, acariciei suas bochechas e chorei. Chorei a dor da perda, o fim da espera, a morte da esperança. Fiquei com ele nos braços por um longo tempo, até que as enfermeiras vieram, com uma delicadeza infinita, e o levaram. Meus braços ficaram vazios, meu ventre vazio, e o silêncio, que antes era uma ameaça, agora era uma presença constante, um buraco no meio do meu peito. A semente não tinha vingado. A última flor tinha morrido antes de desabrochar. Voltar para casa foi a parte mais difícil. Entrar no meu quarto e ver o berço vazio, as roupinhas dobradas, foi como levar uma facada no coração. Clara, com sua sensibilidade, quis desmontar tudo. Não, minha filha, deixe aí, por enquanto. Eu precisava olhar para aquilo. Precisava sentir a dor por inteiro para, um dia, poder superá-la. Os primeiros dias foram um borrão de luto. Eu não comia, não dormia. Apenas ficava sentada na minha poltrona, com os braços vazios, olhando para o nada. O corpo doía, se recuperando de um parto que não trouxe alegria. A alma doía mais. Era uma dor que não tinha nome, uma ausência que pesava mais do que qualquer presença. A notícia se espalhou por Uauá. E para minha surpresa, a reação da cidade não foi de fofoca, mas de compaixão.
As mesmas pessoas que me olharam com desdém, agora me olhavam com uma tristeza genuína. Recebi visitas silenciosas. Uma vizinha me trouxe uma canja de galinha. Outra, um prato de cuscuz. Ninguém dizia muito. Apenas um "sinto muito, Nasa", e um abraço apertado. A dor, ao que parece, tem o poder de unir as pessoas, de desfazer os nós do julgamento. Dona Luzia foi quem me tirou do torpor. Ela entrou na minha casa, sentou-se aos meus pés e segurou minhas mãos. Chore, Nasa, chore tudo o que tiver que chorar. Lave a alma com suas lágrimas. Mas depois você vai ter que levantar. Não por eles, não por mim, por você e por ele. Por ele? Perguntei, a voz rouca. Ele se foi, Luzia. A casca se foi, ela disse com sua sabedoria ancestral. Mas a semente que ele plantou em você, essa não morreu. A semente da coragem, a semente da força. Ele não veio para ficar, Nasa. Ele veio para te acordar. A missão dele foi essa, e ele a cumpriu. Agora cabe a você honrar a vida que ele te deu de volta. As palavras dela, a princípio, soaram duras, mas nos dias que se seguiram, elas começaram a fazer sentido. Eu olhava para trás, para a mulher que eu era antes de tudo aquilo começar. Uma mulher apagada, resignada, que vivia na sombra dos outros. E olhava para a mulher que eu tinha me tornado. Uma mulher que tinha enfrentado o ex-marido, a amante dele, a cidade inteira. Uma mulher que tinha encontrado sua própria voz. A gravidez não tinha sido o destino final. Tinha sido a jornada. O bebê não era o prêmio. Era o catalisador. A dor não foi embora. Ela nunca vai. Ela se tornou uma cicatriz no meu coração. Mas cicatrizes não são apenas marcas de feridas. São também marcas de cura. Elas nos lembram que sobrevivemos a algo que tentou nos destruir. Lentamente, eu comecei a voltar à vida. Um dia, eu me levantei e fui para o quintal. As minhas flores estavam murchas. A horta pedia água. Peguei o regador e comecei a cuidar delas. Cuidar da vida que restava. Desmontei o berço. Guardei as roupinhas numa caixa de madeira, junto com a única foto que eu tinha do ultrassom. Não era um adeus, era um até logo. Guardei a memória do meu filho no lugar mais sagrado do meu coração. Joaquim me procurou. Soube por Clara que ele foi ao hospital, que quis me ver, mas eu recusei. Ele me mandou uma carta. Pela primeira vez, uma carta de arrependimento genuíno. Pedia perdão. Dizia que o menino, mesmo sem ter nascido, o tinha ensinado sobre o que realmente importava. Dizia que ele e Rita estavam se separando. Eu li a carta, chorei e depois a queimei. O perdão, talvez um dia, eu pudesse dar, mas a reconciliação era impossível. Nossas estradas tinham se separado para sempre. A dor da perda me transformou de uma forma que a alegria da espera não conseguiu. Ela me deu uma profundidade, uma compreensão da vida e da morte que poucas pessoas alcançam. Ela me ensinou que a força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. A cicatriz no meu coração doía, mas era uma dor que me lembrava que eu estava viva e que a vida, por mais dura que seja, sempre vale a pena ser vivida. Eu renasci das cinzas da minha dor, mais forte, mais sábia e pronta para viver a vida que meu filho, com sua breve passagem, me devolveu. Passaram-se 2 anos. A poeira baixou de vez. As cicatrizes, tanto do corpo quanto da alma, suavizaram-se, transformando-se em linhas finas que contam uma história. A vida em Uauá retomou seu curso, mas a minha vida, essa nunca mais foi a mesma. A mulher que caminha hoje pelas ruas da cidade não é a sombra que eu fui, nem a guerreira que precisei ser. Sou apenas Nasa, uma mulher de 72 anos, com os cabelos completamente brancos e as costas um pouco curvadas pelo tempo, mas com o olhar mais firme do que nunca. O respeito que conquistei não veio de um homem, mas de mim mesma. As pessoas me cumprimentam na rua com uma admiração silenciosa. As mulheres, principalmente as mais jovens, às vezes me param para pedir um conselho, para desabafar sobre um casamento difícil. Tornei-me, sem querer, uma referência de resiliência. Se Dona Nasa aguentou o que aguentou, eu as ouço dizer. A casa de Joaquim foi vendida. Ele se mudou para Petrolina, para perto de uma irmã. Soube que vive uma vida quieta, recluso. Rita, depois da separação, também foi embora de Uauá. Sumiu no mundo. A história deles virou uma lenda antiga, contada em voz baixa. A minha casa, ao contrário, virou um centro de vida. O meu jardim explodiu.
O que era uma pequena horta de subsistência se tornou um canteiro produtivo e belo. Com a ajuda de Dona Luzia e a orientação de um agrônomo que minha filha Clara contratou, aprendi a otimizar o espaço. Hoje eu cultivo alface, rúcula, tomate cereja, pimentas de cheiro, ervas medicinais. Uma vez por semana, monto uma pequena banca na feira da cidade. As delícias da NASA, diz a placa de madeira que meu neto Lucas pintou para mim. Vendo minhas verduras, meus temperos, meus doces em compota. Não é pelo dinheiro, embora ele ajude. É pelo contato com as pessoas, pela alegria de oferecer algo que eu mesma cultivei com as minhas mãos. O terreninho que foi do meu pai, aquele que ele tanto lutou para manter, eu transformei num pomar. Plantei mudas de manga, de caju, de goiaba. E no centro, um jovem pé de umbuzeiro, a árvore símbolo da resistência do nosso sertão. Vejo-o crescer a cada dia, forte, teimoso, e me vejo nele. Minha relação com meus filhos se aprofundou. Mateus, meu filho ausente de São Paulo, depois de saber de tudo, veio me visitar. Pediu perdão pela distância, chorou no meu colo. Hoje, ele me liga toda semana, sem falta. E Clara, é minha rocha, minha amiga, minha parceira. Às vezes, quando o sol está se pondo, eu pego a caixa de madeira onde guardo as lembranças do meu Anísio. Olho para os sapatinhos de lã, para a imagem do ultrassom. A saudade ainda aperta o peito. Uma dorzinha suave, perene, mas não há mais amargura. Apenas gratidão. Eu entendi que meu filho não me foi tirado. Ele me foi dado. Foi-me dado por tempo suficiente para que eu pudesse me encontrar. Ele foi a chuva que caiu sobre a terra seca da minha alma. E mesmo que ele tenha evaporado e voltado para o céu, ele deixou o solo fértil para que uma nova vida, a minha, pudesse florescer. Eu não sou uma mulher amarga. Sou uma mulher grata. Grata pelas dores que me ensinaram, pelas alegrias que me fortaleceram e pela chance de viver este último capítulo da minha vida não como uma coadjuvante, mas como a protagonista da minha própria, extraordinária e improvável história. O umbuzeiro do meu quintal ainda não dá frutos, mas suas raízes estão cada vez mais profundas, e eu sei que na hora certa ele vai florescer. Agora estou aqui, sentada na minha varanda, na mesma rede em que muitas vezes chorei de solidão. O sol está se pondo, tingindo o céu de cores que nem o pintor mais talentoso conseguiria misturar. O ar está morno, com o cheiro das minhas 11 horas se fechando e do cuscuz que está no fogo para o meu jantar. Uma paz, minha filha, uma paz que eu levei 72 anos para encontrar. Olho para a minha rua, vejo as crianças brincando, os vizinhos conversando nos portões. Ouço o som distante do carro de som anunciando uma promoção no mercado. É a vida, simples e teimosa, seguindo seu curso. E eu faço parte dela, de verdade, pela primeira vez. Minha história, que um dia foi motivo de vergonha, hoje é o meu maior orgulho. Ela não é uma história sobre uma gravidez impossível. É uma história sobre um renascimento tardio, sobre descobrir que nunca é tarde demais para fechar uma porta, para plantar um jardim, para encontrar a própria voz. Eu aprendi que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a força para lidar com eles. Aprendi que a verdadeira solidão não é estar só, mas estar mal acompanhada, principalmente por nós mesmas. E aprendi que o amor mais importante, o que serve de alicerce para todos os outros, é o amor que a gente sente pela pessoa que nos olha no espelho todos os dias. A vida me tirou um filho, é verdade, mas me deu a mim mesma de volta. E essa foi uma troca justa, dolorosa, mas justa. Meu pequeno Anísio vive em cada flor que brota no meu jardim, em cada sorriso que eu dou, em cada manhã que eu acordo e agradeço por mais um dia. E agora, minha amiga, meu amigo, que me ouviu com tanta paciência até aqui, minha história chegou ao fim. Espero que este pedacinho da minha vida tenha tocado seu coração de alguma forma. A gente se sentou aqui, como bons companheiros de prosa, e eu abri meu peito para você. Se essa nossa conversa te fez pensar, te fez sentir, me dê um sinal. Deixe um like para eu saber que você gostou, ou um comentário me contando o que achou. Sua palavra é como água fresca para essa velha sertaneja. E se você ainda não se inscreveu no nosso cantinho, faça isso agora. Assim, a gente não se perde de vista, e pode ter muitas outras conversas como esta, aqui, na sombra do meu pé de umbu. Obrigada pela companhia.
Que a vida te seja leve e que você sempre encontre forças para florescer, não importa quão seco seja o seu chão. Um cheiro da NASA. E fique com Deus.